A era vitoriana encanta muitas pessoas, talvez pelas novelas de época e produções de cinema, onde todos aparecem impecavelmente bem vestidos. As mulheres com aqueles vestidos lindos, armados, e os homens com sua postura elegante. Mas a realidade dessa época era muito mais complicada do que você possa imaginar. Por isso estou aqui fazendo a parte 2 do nosso vídeo sobre mulher vitoriana, onde falaremos sobre os segredos e beleza da mulher vitoriana, e todas as informações desse vídeo encontram-se no livro da Terence O'Neill, Indecoroso, o guia da dama vitoriana para sexo, casamento e conduta. Mas antes de prosseguirmos, aquele recado: se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, isso ajuda muito e faz o canal crescer e me motiva a produzir mais. Então vamos lá? Você com certeza já deve ter visto em filmes mulheres vitorianas saindo às ruas durante o dia com seus ombros à mostra, né? Pois saiba que isso era uma prática inconcebível no século XIX. Uma mulher de respeito não saía às ruas mostrando seus ombros. Somente as prostitutas faziam isso. Os ombros desnudos eram usados à noite, em ambiente fechado, como num salão de festa. No filme O Vento Levou, podemos ver claramente tal situação. Scarlett O'Hara aparece num churrasco durante o dia com seus ombros à mostra, e é escândalo entre as amigas. Mas aí é proposital. Scarlett queria ser o centro de tudo e de todos e conquistar todos os rapazes disponíveis no churrasco, principalmente sua grande paixão, Ashley. Outra coisa muito interessante dessa época consiste no tratamento de obesidade concedido às mulheres. Como já dito no vídeo anterior, que consistia em ingerir drogas consideradas remédio, como cocaína e heroína. Mas o melhor e mais estranho de todos consistia em engolir lavas de tênia. Tudo bem, eu já disse isso no outro vídeo, mas qual a função da larva no emagrecimento? A mulher acreditava que o parasita, crescendo dentro dela, iria ingerir parte de tudo que ela ingerisse. Em teoria, isso permite que quem estava fazendo dieta perdesse peso e pudesse comer simultaneamente sem se preocupar com a ingestão de calorias. E os sacrifícios eram certamente feitos uma vez que o peso desejado fosse alcançado. Para se livrar do parasita, agora desnecessário, as pessoas que faziam a tal dieta empregavam o mesmo método que as pessoas afetadas involuntariamente pelos vermes. Na Inglaterra vitoriana, isso incluía pílulas, dispositivos especiais, como atrair tênia, inserindo um cilindro com comida através do trato digestivo. Não é nenhuma surpresa que muitos pacientes morreram sufocados antes que a tênia fosse removida com sucesso. A maquiagem sempre foi uma questão polêmica na era vitoriana por envolver mercúrio, chumbo e mais um monte de coisa danosa à saúde. Mas quando se fala em batom na era vitoriana, temos uma outra surpresa. A cor dos lábios foi criada usando besouros com chonilha, moídos misturados com manteiga de cacau, gordura animal e cera. Tal pomada era aplicada com os dedos esfregados nas bochechas e lábios. Como eu já disse, durante a era vitoriana, o chumbo estava na mira da moda feminina, porque criava brancura uniforme e opaca. Um dos cosméticos mais populares por utilizar o material em sua composição foi o Bloom of Lawn, da Laird. Em 1869, um dos fundadores da American Medical Association tratou 3 jovens mulheres que perderam temporariamente o movimento total das mãos e pulsos depois que usaram o medicamento. O médico descreveu a condição como paralisia do chumbo, que hoje chamamos de paralisia do nervo radial, que pode ser causada por envenenamento por chumbo. Os penteados grandes e elaborados da era vitoriana, especialmente por volta de 1890, criaram uma forte demanda por cabelos postiços. Afinal, muito poucas mulheres eram naturalmente dotadas de quantidade de cabelo, como ditava a moda. Para atender a demanda,
funerárias inescrupulosas passaram a vender cabelos dos cadáveres. Isso levou as pessoas mais ricas a exigirem caixão aberto para terem a certeza que seus entes queridos não tiveram sido escalpelados. E por falar em cabelos, se você pensa que a mulher da era vitoriana não pintava os cabelos, está enganado. A partir de 1840, surgiram fórmulas para disfarçar os brancos, compostas de chumbo e cal. Antes que loções e desodorantes fossem comuns, as pessoas tinham poucas opções para encobrir o odor das axilas e das roupas. Mulheres com muito dinheiro podiam comprar perfume ou colônia, porém, era mais barato comprar um pó perfumado, conhecido como talco. As mulheres usavam talco diariamente, pois além do cheirinho bom, ele podia absorver a umidade, o que evitava transferir o cheiro do corpo para a roupa. O talco também era usado nas virilhas após a higiene, pois as roupas eram quentes e provocavam muita transpiração também entre as pernas. As mulheres pobres, por sua vez, não podiam comprar nem mesmo o talco. O primeiro desodorante comercial destinado ao uso nas axilas de mulheres chamava-se Man, e era um creme vendido em uma pequena vasilha que você aplicava com os dedos, e foi registrado em 1888, enquanto o primeiro antitranspirante, que impede a produção do suor e crescimento bacteriano, se chamava Everyday e foi lançado em 1903. A menstruação sempre foi assunto tabu entre os homens, e no século XIX isso não foi diferente. William Haley, da Universidade de Oxford, escreveu que a menstruação desenvolvia comportamento estranho nas mulheres, ou seja, elas ficavam histéricas, eles diziam que as mulheres gritavam, suas línguas tremiam e elas chegavam a desmaiar. Outras suspiravam profundamente, choravam ou ficavam tristes. Para os médicos da época, a menstruação poderia ser relacionada à histeria. As mulheres com fluxo maior era recomendado opioides, purga, restrição física. O Dr. Charles Manus Clark também acreditava que a menstruação estava ligada à loucura. Em 1860, o Dr. John Barney seguiu um tratamento menstrual que consistia em uso de compressas frias, ficar em repouso em posição horizontal e de diminuir horas de sono e aumentar horas de exercícios físicos, tomar doses generosas de ópio e soro de ácido sulfúrico. Também era recomendado laxantes leves e, ao mesmo tempo, banhos frios para revigorar. A literatura médica da era vitoriana estava cheia de teorias sobre menstruação. Acreditavam que a mesma gerava ansiedade, acreditava-se que a menstruação irregular causava histeria, uma doença poderosa para os homens e que na realidade não existia. De acordo com uma autoridade masculina proeminente, a menstruação leve tornava as mulheres não apenas inadequadas para ter filhos, mas também com aparência pouco agradável para um homem, e muitas vezes descontrolada com o marido. Na era vitoriana, o fluxo de sangue era estancado com qualquer coisa que funcionasse, desde fralda de bebê, esponjas do mar e bandagens até absorventes higiênicos feitos de crochê, todos os quais tiveram que ser lavados e secos em quase sigilo. Não era apropriado que homem nenhum visse coisa tão vergonhosa. Além disso, a mulher desse período procurava andar com roupas escuras, e foi no final do século XIX que começaram a surgir produtos voltados para a menstruação. Primeiro veio o cinto sanitário, depois as almofadas laváveis que eram presas ao cinto que ficava em volta da cintura. Em 1888, começam a chegar absorventes descartáveis da Johnson & Johnson, que se chamava Mods. Era feito de material altamente absorvente e usado para enfaixar soldados feridos. Ainda falando sobre a higiene na era vitoriana, vamos lá falar dos banhos. Os chuveiros ainda não eram uma realidade, mas todos se banhavam ou tinham um mínimo de higiene. As famílias mais pobres esquentavam a água no fogão e usavam uma banheira de madeira ou metal para o banho de imersão. Geralmente, esse banho, mais caprichado e demorado, não acontecia diariamente. Ao invés disso, as mulheres, especialmente, mantinham nos seus quartos um grande jarro com água e uma bacia, onde lavavam diariamente as mãos, rosto
axilas e virilhas. As vitorianas ainda usavam um pano úmido para passar por todo o corpo, especialmente nas partes íntimas. A maioria delas tinha esse hábito diário. Na casa dos ricos, tinha banheiro de porcelana e um espaço reservado para o banho. O luxo do luxo era o escaldapés, uma espécie de mini banheira só para banhar os pés com água quente, principalmente antes de dormir. E o papel higiênico? As primeiras idealizações de papel higiênico começaram a aparecer nas lojas por volta de 1870, já no final do século XIX. Eram papéis perfumados com aditivos químicos desinfetantes para ajudar o mau cheiro. Nem é preciso dizer que esses papéis com desinfetantes resultaram em várias queimaduras e irritações nas genitais das mulheres. Sabemos que a odontologia não era muito avançada na era vitoriana, né? A maioria dos procedimentos que um dentista podia realizar eram extrações de dentes estragados. No início da era vitoriana, as pessoas limpavam os dentes usando apenas sal no dedo. As mulheres vitorianas desejavam dentes brancos e limpos e gengivas saudáveis. Para manter o sorriso parecendo perolado, usavam pós dentais em vez de pastas. Antes de 1870, os pós para dentes eram frequentemente feitos em casa e as receitas variavam. Algumas pessoas pediam para misturar 1 ou 2 gotas de cocaína para aliviar a dor, pois a cocaína entorpecia as gengivas. Agora vamos lá para os penteados e a higiene com os cabelos. Os penteados femininos na era vitoriana eram bastante elaborados. O processo de lavagem, secagem e modelagem levava horas, então pouco provável que as mulheres vitorianas lavassem o cabelo com muita frequência. Os cabelos eram muito longos nessa época. Era profundamente deselegante usar cabelos soltos. Uma mulher casada soltava os cabelos apenas diante do marido quando estava sozinha, um costume que vem desde a Idade Média. Nessa época, acreditava-se que lavar cabelo muitas vezes danificava os fios. Então, para mantê-los saudáveis, as mulheres não lavavam com a mesma frequência que fazemos hoje. Muitas delas faziam higiene dos cabelos a cada 15 ou 30 dias. Alguns livros sobre higiene e beleza no final da era vitoriana orientavam que as pessoas com cabelos oleosos deveriam lavar os cabelos a cada 2 semanas. E aquelas com cabelos normais deveriam lavá-los uma vez por mês. Os shampoos ainda não eram muito comuns. As mulheres usavam o mesmo sabonete do banho para lavar os cabelos e higienizar o couro cabeludo. Os sabonetes dessa época eram muito mais fortes do que os atuais. Alguns levavam soda cáustica na fórmula. E era por isso que ressecavam os fios, além de modificar a cor dos cabelos, que ficavam mais claros, branqueados e esverdeados. E não podemos esquecer que às vezes a amônia pura era usada para limpar o couro cabeludo. Vocês já devem ter visto em outros vídeos as várias referências que são feitas à sujeira e poluição das fábricas e das queimas de carvão que são relacionadas à era vitoriana, poluindo o ar e até mesmo ajudando a disfarçar o odor que vinha do rio Tamisa. Pois é. Houve um verão, então, que a coisa saiu do controle e ocasionou um fenômeno chamado de o Grande Fedor. Um evento ocorrido no centro de Londres em julho e agosto de 1859, durante o qual o clima quente exacerbou o cheiro de dejeto humano não tratado e efluentes industriais presentes à margem do rio Tamisa. Durante anos, os resíduos eram depositados nas margens do rio, entretanto, naquele ano, os efeitos da negligência tomaram a cidade. Era uma época em que Londres crescia exponencialmente. Entre 1801 e 1861, a cidade aumentou de 950 mil pessoas para 2,8 milhões. O problema dos dejetos humanos era resolvido com fossas, mais de 200 mil pela cidade, que transbordavam corriqueiramente. A parte pobre da cidade lançava os dejetos nas ruas e rios. Mesmo as redes de esgotos existentes não eram como as contemporâneas. Elas eram projetadas para impedir alagamento em Londres, não para distribuição saudável de água suja. E todos os afluentes dessa rede desembocavam no rio Tamisa, que cortava Londres. Nesse contexto, imagine as mulheres vitorianas perambulando para baixo e para cima com aqueles vestidões lindos. Pois é,
coisa boa não vai dar. Elas irão arrastar as bases dos vestidos na sujeira, varrendo a lama e o lixo espalhado pelas cidades. Irão trazer para casa visitantes novos, pulgas, que acabavam infestando seus vestidos, uma vez que, além de arrastarem a barra dos belos vestidos na sujeira vitoriana, as mulheres não eram muito adeptas de lavarem os mesmos. Os tecidos eram caros e finos, lavar poderia danificar o vestido. Então, elas no máximo passavam um pano úmido onde havia sujeira. Com isso, vai ocorrer na Inglaterra uma infestação de pulgas e piolhos e outros parasitas vetores de doença como tifo. Até mesmo os ricos que mandavam suas roupas para lavar sofriam com infestações dessas criaturas que impregnavam nas roupas durante o processo de lavagem. A situação era tão séria que a filha de Sir Robert Peel, um importante cidadão londrino da época, morreu depois de contrair tifo ao utilizar a roupa infestada de parasitas que havia sido mandada para a costura. O traje de montaria dado a ela por seu pai como presente foi terminado na casa de uma costureira pobre que usou para cobrir o marido doente enquanto ele estava deitado tremendo com calafrios induzidos pelo tifo. A filha de Peel contraiu tifo depois de usar a vestimenta e morreu na véspera do casamento. E aí, gostou das dicas? Fique ligado que em breve vem mais coisa nova por aí. Não deixe de se inscrever no canal. E até mais!